a Green Future Auto Magazine convidou Mariana Silva, deputada do Grupo Parlamentar Os Verdes, para uma conversa onde a sustentabilidade, a mobilidade e a energia são o pano de fundo. Vamos conhecê-la? Boa tarde, senhora deputada. Muito obrigada por ter aceito a nossa entrevista. Gostaria de lhe perguntar se, enquanto deputada parlamentar pelos Verdes, se considera que o ambiente e as alterações climáticas têm a atenção devida por parte dos diferentes grupos, órgãos de poder, como a nível nacional, europeu ou até a nível global. Então, antes de mais, obrigada pelo convite, muito boa tarde, e dizer-lhe que a falta de atenção não existe, não é? Porque, como nós sabemos, está constantemente em cima da mesa das discussões as alterações climáticas, alterações de comportamentos, uma nova visão para a proteção do planeta, não é? E depois o papel que cada país terá nesta alteração e nesta proteção do planeta, e depois dentro do país o papel de cada concelho, cada região poderá ter nessa alteração. Ou seja, há aqui uma vontade de se executar, mas depois não passa do papel, não é? E é isso que preocupa os verdes, que lutam há tantos anos pela alteração e mitigação, pela mitigação das alterações climáticas. Há muitos anos que chamamos a atenção para este facto. Na altura até éramos vistos como os velhos de Restelo, não é? Que traziam uma questão que não fazia grande sentido, não é? O clima estava a mudar, mas fazia parte. Mas, entretanto, foram-se ouvidos os cientistas e os técnicos e foi-se percebendo que sim, que tem que haver uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento tem que passar por mudanças políticas também e por opções políticas. E essas opções políticas é o que está no papel, mas não está em cima da mesa, que é uma outra visão para o transporte público, uma outra visão para os resíduos, uma outra visão até para as necessidades que cada um de nós vai tendo e que as sociedades vão tendo. E depois a exploração e a proteção do ambiente, a exploração dos recursos naturais e a proteção do ambiente, que pode haver aqui uma grande declaração de amor pelos últimos governos em Portugal ao ambiente, mas depois o que vemos é que todas as estruturas estão um bocadinho fragilizadas no que diz respeito à fiscalização e até aos técnicos que são necessários para se fazer esta fiscalização e esta proteção. Falo do ICNF, da APA, que precisam de reforçar os seus quadros para poderem realmente aplicar a lei e poderem punir quem não cumpre e quem não protege a natureza. E já que falou em resíduos, não é? De acordo com a Quercus, Portugal gera tanto lixo que até 2050 serão necessários uma área de 10 campos de futebol para encaminharmos todos os resíduos. Que medidas é que têm que ser tomadas para que aumente os resíduos reciclados e nós possamos sair deste cenário? Como lhe disse, há aqui uma nova visão daquilo que são as nossas necessidades enquanto cidadãos. As condições de vida também melhoraram e, por isso, tendencialmente, achamos que precisamos daquilo que não precisamos, não é? E, por isso, também os Verdes propuseram na Assembleia da República que as grandes empresas fizessem estudos e conseguissem chegar a materiais que possam ser realmente mais sustentáveis, ou então deixar de utilizar, porque aquilo que nós vemos é que nós compramos lixo, que quando chega à casa vai diretamente para o lixo, não é? Quando nós compramos 3 cenouras embaladas numa caixa de plástico e mais uma película de plástico, quando compramos um brinquedo que vem dentro de uma caixa de cartão, mais uma película de plástico, mais, não é? Que isso é lixo, não vai servir para nada, e quando o consumidor chega à casa, deposita no lixo. Por isso a mudança tem que se dar neste primeiro passo, que é não obrigar o consumidor a comprar lixo, não é? Não termos começarmos a ter a noção e a exigência de que não é preciso, aquelas embalagens não são necessárias, e havendo a necessidade de termos embalagens que sejam embalagens recicláveis e que haja aqui uma nova visão daquilo que também pode ser o consumo de cada um de nós. Por isso, mais do que estarmos a pensar onde vamos armazenar o lixo, é necessário pensar não produzir o lixo. Tem que haver aqui uma mudança, sobretudo impedir aos
obsolescência dos eletrodomésticos, que é aquele tempo de vida que todos conhecemos quando as máquinas dos nossos pais duraram 20 anos, não é? E agora nós compramos uma máquina de lavar roupa e dura 3, 4 anos. E por isso há aqui também que combater este tipo de situações para que a visão não seja onde é que vamos colocar o lixo, mas sim não produzir lixo. Exato. No primeiro trimestre do ano, cerca de 78% do consumo energético nacional derivou de energias renováveis. Temos aqui duas hipóteses: ou aumentamos o consumo de energias renováveis ou então reduzimos o nosso consumo de energético, não é isso? Então, os verdes consideram que nós devemos diminuir o nosso consumo energético, não é? Não devemos estar a caminhar para uma nova solução, que é produzir energia através de energia verde, não é? No caso, para podermos gastar à toa, não é? A ideia será produzir energia verde, mas também, por outro lado, diminuir o consumo. E para isso os verdes também propuseram e propõem ao longo dos anos que haja aqui, o último projeto que nós propusemos foi da pobreza energética, que é fazer obras nas casas sociais para que haja uma diminuição do consumo de energia e para que se tornem também mais confortáveis para quem lá vive, quer seja no verão, quer seja no inverno. Sabemos que pequenas obras nas janelas, até mesmo na energia que é utilizada dentro de casa, pode fazer a diferença na fatura, não é? E mesmo no consumo. E por isso há aqui esta questão que deve ser trabalhada. Também no orçamento do Estado nós temos feito várias propostas de redução de consumo nas estruturas do Estado, que são muitas, e nas escolas, fazer estudos para percebermos de que forma, com mudança de lâmpadas, com também essas obras nas janelas, nas até portas. Nos espaços públicos, não é? Muitas vezes às 6 da tarde já temos os candeeiros ligados. Exatamente. Não há necessidade de termos as luzes ligadas dos monumentos a partir da meia-noite. Para quê, não é? Já não anda ninguém a passear para os monumentos estarem, ou as montras do comércio, não é? E que prejudica depois também a biodiversidade. E nós não temos esta noção que todo o comportamento humano pode depois ter consequências em coisas que não vemos, não é? Nos insetos que tanta falta fazem e em alguns animais que se ficam prejudicados porque acham que está sempre de dia e não descansam e morrem, não é? Pronto, mas isso é a poluição luminosa que já vai muito mais à frente e por isso há aqui nós também não podemos pensar em colocar placas solares em campos que são agrícolas e que são bons para a agricultura. Nós temos que pensar que podemos pôr placas solares e podemos fazer a energia através do sol, mas nos prédios, nos telhados dos prédios, em sítios onde em paragens de autocarro. Em paragens de autocarro, porque é que vamos pôr em terrenos que são férteis para a agricultura e que servem para a alimentação? Exato. O estudo Net Zero Portugal indica que o nosso país tem um potencial de descarbonização de baixo custo quando comparado a outros países europeus. O que é que, na perspectiva dos verdes, pode ser feito para acelerar este processo de descarbonização, mas ao mesmo tempo que seja sustentável? Então, o Sr. Ministro do Ambiente costuma dizer que nós estamos na linha da frente, não é? Que somos os primeiros, que Portugal, mas mais do que estar neste pensamento mais de futuro de descarbonização, é preciso um plano nacional de sustentável que não existe. Mais do que fechar a central termoelétrica de Sines, era preciso fechá-la porque os verdes também assim o propuseram, mas era também pensar nas consequências para aquela região, era pensar nas consequências para aqueles trabalhadores. Temos que reestruturar, temos que formar os trabalhadores para que eles possam trabalhar noutras áreas e por isso alguém do Governo, e esta questão já foi colocada e o Sr. Ministro não nos respondeu, o Ministro do Ambiente, que é o que é que foi pensado para aquela região que ficou sem os trabalhadores que gastavam no comércio, que gastavam na restauração, que tinham as casas alugadas, que viviam naquela região. O que é feito daquela escola, que também, da escola profissional, que também formava para aquela central termoelétrica, não é? E agora, e falando em Sines, podemos falar de
de outras, do Pego, podemos falar de Matosinhos. É óbvio que esta dependência de petróleo não vai acabar de um dia para o outro, e por isso é que precisamos de um plano nacional de sustentável, que é perceber de que forma é que nós podemos deixar de estar dependentes desses recursos, mas que não tenham impacto na economia e na sociedade, que se faça aqui uma justa transição entre a dependência desses recursos naturais para também as pessoas não saírem prejudicadas. Um tema que tem gerado muita controvérsia é a exploração das minas de lítio em Portugal. A opção, a verdade é que o lítio tem de ser explorado em Portugal. É muito utilizado agora nas baterias dos elétricos, não é? Está muito na moda, digamos assim. E a verdade é que se não for explorado em Portugal, irá ser explorado noutro país, muito mais pobre, com certeza, onde não há mais controlo nos impactos da exploração humana e nos ecossistemas. Qual será a melhor realidade? Ser explorado em Portugal, onde possa haver um controlo mais... Um controlo, não é? Que num país mais pobre não existirá. Qual? Podíamos ficar a tarde toda a falar de lítio, como sabe, os verdes têm um grande trabalho nessa área e na exploração de lítio e na possibilidade de explorar lítio em Portugal. Eu não colocaria isso nesses termos de aqui ou ali, não é? Os verdes são contra a exploração de lítio, são contra a exploração de qualquer recurso natural que vá afetar o ambiente e que vá colocar em causa ou que vá provocar um atentado ambiental, que é o caso da exploração do lítio, que, como sabemos, pode ser explorado. Há países em que ele está à tona, não é? E que é tipo sal e não tem não há qualquer agressão para a natureza. Há agressões, mas são mais limitadas, enquanto aqui serão crateras que vão ser abertas com tudo o que podem causar à sua volta, não é? E no caso de Montalegre, de Boticas, e poderia dar outros exemplos, mas nós não estamos a falar de zonas muito povoadas, nós estamos a falar de zonas até despovoadas, com pouca gente, mas que os verdes também estão preocupados que estes atentados ambientais vão acontecer nestas zonas, nestas regiões, que já têm uma população muito diferente, apesar de terem sido abandonadas pelos diversos governos e de se fechar escolas e fechar serviços e não ter transporte público. Aquilo que está a acontecer nestas regiões é que os mais jovens, as novas gerações, estão a apostar na sua região. E nós estamos a falar de regiões que têm classificações agrícolas mundiais, como Boticas, não é? Quer dizer, houve todo um caminho para a candidatura para aquele título, e aquele título foi cedido pela FAO porque aqueles terrenos são bons para a agricultura. Nós temos a carne barrosã naquela zona, nós temos projetos de mel maravilhosos e andamos aqui a defender as abelhas, não é? E que temos que proteger as abelhas, e quando há projetos de sustentabilidade e de proteção destes territórios, porque são pessoas que tiveram que sair porque não têm, há serviços que não estão lá, mas que querem voltar e por isso estão a apostar para que a economia da sua região também floresça. Não estamos a falar de sítios desertos, não é? Estamos a falar de regiões que estão a trabalhar para o seu desenvolvimento local com aquilo que lhes é característico, sem qualquer atentado ambiental, digamos, não é? Sem qualquer alteração. E por isso, colocar lá uma exploração de lítio que se diz ambientalmente sustentável e verde, verde aquilo já é. Verde é o que não falta naquelas regiões, é o verde. Por isso vamos mantê-lo assim, que está muito bem. E vamos evoluindo e vamos pensando de que forma é que se pode contornar a situação. O carro é o meio de transporte predileto para a maioria dos cidadãos e depois isso reflete-se no trânsito nas cidades, nas autoestradas. O que é que falta fazer para que os transportes públicos coletivos sejam a primeira opção dos cidadãos?
O carro passou a ser um meio de transporte favorito das pessoas, porque as pessoas tiveram que ficar dependentes do automóvel, não é? Porque as pessoas não têm outra opção. E por isso, quando se resolveu fechar a ferrovia, não é, em todo o país, é difícil depois nós viajarmos dentro do país de forma sustentável, não é? Por muito que queiramos, não temos essa opção. E por isso, voltando à primeira pergunta, não é, que me fez, sim, as alterações climáticas estão em cima da mesa, mas depois nós temos uma rede ferroviária muito obsoleta e que é necessário apostar. E também aqui os Verdes, no último Orçamento de Estado de 2021, fizemos a proposta que foi aprovada para o Plano Nacional Ferroviário finalmente ser feito, não é? Que é olhar para a ferrovia como um meio essencial e sustentável para o país, para nos podermos deslocar. E nós só podemos deixar de estar dependentes do carro e passar a ter outras opções, porque o que é que se viu com o passe social, com a diminuição do preço do parte, em que as famílias têm acesso a preços muito baixos em Lisboa e na área metropolitana do Porto também, em algumas zonas, foi que as pessoas aderiram, não é? As pessoas querem andar de transporte público. Aquilo que nos andam a dizer há anos, que os comboios andavam vazios, que os autocarros andavam vazios, não é verdade, só andam vazios porque não há horários, porque não há conforto, porque não há opção. A partir do momento em que os passos ficaram muito mais baratos, e é muito mais barato eu ir de transporte do que ir de automóvel, com todo o stress de filas, estacionamento e pagar o estacionamento, eu opto pelo transporte público. Mas o que é que aconteceu? O transporte público não respondeu à quantidade de pessoas que quis andar de transporte público. E por isso tem que ser revista também esta visão do que é o transporte público para o país e que possibilidades é que existem para nós deixarmos de lado o automóvel. Portugal segue o exemplo de vários países no que toca aos incentivos fiscais à compra de veículos elétricos. Como é que o partido vê estes incentivos? Como lhe digo, o transporte público é a prioridade e uma política de mobilidade diferente também, não é? Porque é necessário podermos andar a pé, termos essa possibilidade, podermos usar a bicicleta. Não há cidades onde não é possível, onde não há essas condições. Há cidades onde não é possível caminhar, ir a pé para a escola, para o trabalho, porque não há passeios. Não é? E por isso a política de mobilidade também tem que ser revista e também entra nesta questão que lhe falava há pouco, dos planos que as regiões e as cidades têm que ter específicos para as suas necessidades. Como o Partido dos Verdes aponta, existe uma grande dependência do mercado do petróleo que depois se reflete na falta de incentivos ou de promoção na utilização de outros combustíveis alternativos, como é o caso do hidrogénio. Para os verdes, o hidrogénio é viável em Portugal? O hidrogénio é tão viável como o lítio, não é? Estamos ainda em fase de estudo, estamos ainda em fase de evolução. Os verdes assumem que nós temos que deixar de ficar dependentes do petróleo e isso passa também pelo transporte público, pelo uso da bicicleta, por motivar a andar de bicicleta, por aprendermos a andar de bicicleta nas escolas, por sabermos que temos oficinas onde podemos arranjar a nossa bicicleta. Há bicicletas caríssimas, não é? E não precisam ser elétricas. E por isso todos nós podermos ter acesso a bicicletas e podermos andar de bicicleta se assim quisermos. São sempre opções, mas nós só podemos ter opções sustentáveis se elas existirem. Porque se elas não existirem, ficam só na teoria, não é? E por isso a questão é, temos que deixar de ser dependentes do petróleo, mas para chegarmos lá há todo um caminho para fazer de sustentabilidade que abrange todas as áreas e que conseguimos ir procurar em cada área a sua responsabilidade, na educação, na economia, nas finanças, nos municípios, não é? E todos temos que em conjunto conseguir fazer esse grande passo que é deixar de estar dependentes do petróleo. Agora, só para terminar, o conceito de uma cidade verde é iminente, mas ainda parece um conceito muito do futuro e não tanto do presente. Quando é que nós vamos começar a ter as cidades efetivamente verdes, mais na prática e não só na teoria? Pois isso é o grande sonho dos verdes, não é? A grande luta do Partido Ecologista aos Verdes
que é com pequenos passos nós chegarmos a estas cidades verdes, a este país mais sustentável que acreditamos que será possível. O grande sonho da ferrovia, da luta por termos um comboio em cada distrito, uma estação, de podermos deslocarmos dentro do país dessa forma, porque é mais confortável, porque é mais seguro, porque leva mais gente de uma só vez, porque também transporta cargas com maior facilidade e polui menos. Temos também agora um projeto que consideramos que é muito importante, que é o arvoredo urbano, que, como sabemos também, nem todos os municípios conseguem de alguma forma tratar bem os seus espaços verdes, as suas árvores que são tão necessárias em ruas, em espaços urbanos, e por isso está agora em discussão na Assembleia da República, pela mão dos verdes também, que inicialmente fizemos um projeto de resolução para a construção do manual de boas práticas e entretanto já se evoluiu para projetos de lei que estão a ser trabalhados com opções e com propostas de vários partidos, e aqui também já é mais um avanço. Há todo um caminho que se tem que percorrer na mobilidade, do transporte público, na possibilidade de todos andarmos na rua em segurança, nos passeios para pessoas que tenham mais incapacidades, para que possam descer e subir sozinhos. Há todo um conjunto de questões que no nosso dia-a-dia às vezes nem pensamos nelas, não é? Mas que necessitam realmente de ser repensadas e de ser aplicadas, sobretudo, não é? Porque se lermos todos os projetos, todos os programas, agora nas autárquicas, desafio a ler todos os programas, e todos os programas com certeza vão falar de ambiente e da proteção do ambiente, e todas vão ter grandes declarações à proteção do ambiente. Por isso, que já aconteceu nas últimas legislativas, que aconteceu nas presidenciais, mas nós temos é que nos deixar de fazer grandes declarações ao ambiente e à proteção do ambiente e ao planeta e passar à prática. E passar à prática é exigir de quem governa que coloque em prática todos os projetos e todas as intenções, as boas intenções que estão escritas, e aí sim teremos um futuro mais verde. Enquanto não temos um futuro verde, temos pelo menos este espaço, não é? Exatamente, vamos ter uns espaços verdes muito agradáveis, que dá para respirarmos pelo menos e sairmos dessas regras que nos exigem agora com este vírus, que também é consequência do comportamento humano, não é? E por isso fugimos para sítios como Montalegre e Boticas, não é? Que aumentou exponencialmente o turismo nestas zonas, nos Gerês, nestas zonas verdes. No verão do ano passado, depois daquele susto do vírus, da Covid-19, as pessoas fugiram para onde? Para espaços verdes, para espaços onde podiam usufruir da natureza, onde podiam sair dentro dos seus apartamentos que estavam fechados há meses, e foi esses espaços verdes que as pessoas procuraram e que agora vão ser destruídos em nome do quê? Essa é que fica a questão, não é? Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Foi um gosto.